No vídeo de hoje, nós iremos abordar o tema sobre a Covid-19 de uma maneira panorâmica, analisando um pouco do que sabíamos antes e agora e um pouco das expectativas para os próximos meses. Para isso, nós temos uma convidada especial hoje, que é a professora doutora Juliana Helena Chaves, que possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em imunologia básica e aplicada pela USP. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, participando dessa bela iniciativa. Doutora, no início do nosso canal nós discutimos algumas características do vírus e também sobre as questões moleculares com relação à transmissibilidade e o tempo de permanência em que o vírus permanece viável para a infecção. No início do mês, nós tínhamos algumas informações um pouco conflitantes. Atualmente, o que se tem de mais atual com relação à transmissibilidade, ao tempo de permanência e um pouco das características desse novo vírus? Então, existem até recentemente surgiram algumas teorias de que o vírus poderia ter sido um construto de laboratório, que escapou de algum laboratório da China e foi lançado, mas o que se tem de concreto até hoje, pelos estudos moleculares com base no sequenciamento, é que o vírus está relacionado aos coronavírus que são presentes nos morcegos. Então, as evidências científicas hoje são de que esse vírus é um vírus que se encontrava em morcegos e, de alguma forma, ele passou para os seres humanos. Com relação à transmissibilidade, o que se tem hoje é que, como nós sabemos, é um vírus que tem alta transmissibilidade por secreções respiratórias e por isso, então, as medidas de contenção, como o uso de EPI e máscaras, como nós estamos usando agora. E, assim, existem estudos mostrando que ele também pode estar presente nas fezes. Então, levando para esse lado, países subdesenvolvidos que não têm saneamento básico, isso poderia ser, então, também um problema. Com relação à distância que as pessoas devem manter uma das outras, caminhadas ao ar livre? Então, já tem um estudo mostrando que mesmo ao ar livre, é um estudo holandês, se eu não me engano, as pessoas fazendo exercício sem máscaras, elas são capazes de transmitir a distâncias próximas. Então, mesmo ao ar livre, existe a chance de contaminação. Então, todo cuidado é pouco, é tudo muito novo com relação ao vírus. A velocidade das publicações científicas hoje está como nunca antes vista. Antigamente dizia-se que o conhecimento se renovava a cada 12 horas. Eu acredito que hoje a gente tenha ultrapassado essa velocidade. Então, e aí, com base na necessidade, e também na preocupação mundial com relação ao vírus e os seus impactos, né, tanto na saúde como econômicos, as publicações elas têm saído muito rápidas. E muitas vezes as publicações, até em revistas boas, são questionadas, porque é uma velocidade muito grande e às vezes os critérios de revisão dessas publicações também não são tão rígidos como deveriam ser. Certo. Então, por isso, nós devemos sempre ser críticos e pensar que o que sabemos hoje, daqui a algumas horas, pode mudar. Doutora, o que você pensa sobre a quebra do isolamento horizontal e sobre as medidas públicas que têm sido adotadas no Brasil contra a pandemia? Bom, essa pergunta, ela assim, é um pouco difícil de responder, porque tem o viés científico da experiência que nós temos de outras pandemias, né, epidemias. Se nós considerarmos a epidemia da gripe espanhola em 1918, nós vamos ver o exemplo de dois locais nos Estados Unidos.
Filadélfia e St. Louis. Filadélfia era um local onde a epidemia chegou primeiro e as medidas de isolamento elas foram tomadas tardiamente. Qual foi a consequência desses fatos? Houve mais mortes e a economia demorou mais tempo para se reerguer. Já por outro lado, em St. Louis, que é uma cidade um pouco mais distante, que conseguiu se preparar e tomar todas as medidas do isolamento, o que nós observamos? Um menor número de infectados e consequente mortes e uma maior recuperação econômica e mais rápida pós-pandemia. Então, se nós tomarmos o exemplo de outros países que já enfrentaram o pico da epidemia, como Itália, Espanha, agora Estados Unidos, nós estamos tendo tempo para nos prepararmos, para realizar o isolamento e tentar mitigar a ação, né, desse vírus na nossa população. É claro que tem toda a questão econômica envolvida, mas esse exemplo da epidemia de gripe espanhola de 1918, eu acho que deve ser considerado. Apesar de ser um vírus diferente, de uma mortalidade diferente, de outra família, mas é um exemplo de uma situação. O mundo de 1918 não era o mesmo mundo globalizado que nós temos hoje, mas eu acho que nós podemos aprender sim muito com ela. Em relação às medidas públicas adotadas no Brasil? Eu acho que o Brasil, ele se posicionou muito bem no início, logo que os primeiros casos foram descobertos, logo que se decretou a transmissão comunitária. Então, a informação da população, da gravidade, eu acho que as autoridades públicas sanitárias tomaram as medidas. Como o Brasil é um país continental, de extensão muito grande, com muitas diferenças econômicas e regionais, é claro que isso vai gerar muita polêmica, muita especulação. E é claro que nós temos aí, né, além de toda a crise, sanitária, uma crise econômica, e isso realmente, mas por qual país que o vírus passou e ele não deixou sequelas econômicas? Então isso já é esperado, não temos como fugir dessa crise econômica. Nós precisamos organizar a melhor maneira de enfrentar tanto a crise sanitária como a econômica. Doutora, e analisando a curva de casos no Brasil em relação a outros países, como que a gente está? Bom, essa análise ela é muito difícil de ser realizada. Primeiro porque nós não temos o real número de casos que estão ocorrendo. Os casos são subnotificados porque não existe testes para todos. E não temos condições de fazer testes em massa. Então, os números que nós estamos vendo, que são noticiados, os números oficiais do Ministério da Saúde, com certeza são subestimados. E segundo, porque assim, os países são muito diferentes. Se você pegar os países europeus que sofreram mais com a epidemia, nós temos ali Espanha, Itália, são países menores, comparados com o Brasil, com clima diferente, mas por outro lado, o Brasil tem uma grande desvantagem que é o tamanho, que é um país com dimensões muito grandes, e as variabilidades genéticas da população, além do que nós temos também muitas variáveis regionais, até econômicas. E a pobreza, né, a vulnerabilidade social, eu acredito que seja um fator que possa aumentar a gravidade da Covid-19. Então, é muito difícil estimar. Se você pegar o exemplo da Alemanha, por exemplo, a Alemanha é considerada um sucesso ali no combate ao coronavírus. Por quê? Porque tomou todas as medidas de isolamento social
e a quarentena foi prolongada, agora eles estão retornando, e esse retorno, ele deve ser, eu volto a frisar, que ele deve ser muito bem planejado e estruturado. Por quê? Porque não podemos todos ficar doentes de uma vez. O Brasil está fazendo a quarentena em alguns locais, estados, municípios, ótimo, mas não podemos retornar todos de uma vez para as atividades, porque senão nós vamos perder tudo que nós conseguimos conquistar até agora. Então, e o nosso sistema de saúde não vai dar conta, sem contar os profissionais também que estão na linha de frente. Sim. Doutora, todo esse panorama que nós estamos vivendo levantou muitas questões com relação aos comportamentos virais. A comunidade científica consegue nos predizer se há risco de outras futuras pandemias? Olha, isso é difícil de responder, mas existem cientistas, e a própria OMS tem liberado investimento para estudo e pesquisa de possíveis pandemias ou viroses emergentes. Então, isso pode acontecer sim. Se nós levarmos em conta o que estamos vivendo hoje, há 2 décadas atrás, nós já tivemos um aviso. O SARS de 2002, que é o SARS-CoV-1, emergiu, ficou restrito aí numa região semelhante a agora, ali na China, se alastrou. Ele não tinha uma transmissibilidade tão alta comparada com a Covid-19, mas ele tinha uma letalidade um pouco maior, em torno de 10%. De 2002 para 2012 levou cerca de 10 anos e nós tivemos a emergência de uma nova doença que é a MERS, também causada por outro coronavírus. Desta vez o coronavírus também ficou restrito, ele não tinha essa alta taxa de transmissibilidade, mas uma taxa de letalidade muito alta, cerca de 30% a 35%. E em 2019 e 2020, quase 10 anos depois, nós temos agora a emergência desse novo coronavírus. Todos os vírus aí da família Coronaviridae. Então, nós já estávamos recebendo alertas. E como se preparar para isso? Talvez seguir o exemplo da Coreia do Sul, que investiu em ciência, em tecnologia e também em saúde. A Coreia do Sul é um bom exemplo porque o país realizou testes em massa, conseguiu detectar os infectados e colocar as medidas de isolamento e prevenção de contato, e também ela investiu no sistema de saúde. Então, a Coreia tem muitos infectados e poucas mortes. O risco de uma nova pandemia pode acontecer? Pode. Imaginem se um quarto coronavírus combinar as características de transmissibilidade do SARS-CoV-2 com as características de letalidade da MERS, 30%. Isso seria um desastre para a humanidade. Então, para que nós possamos prever ou combater esse tipo de acontecimento, só com investimento em ciência e tecnologia. Doutora, então nós agradecemos as suas contribuições, os seus esclarecimentos e a gente fica por aqui. Obrigada, eu que agradeço.